Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara criou uma subcomissão que está para ser instalada para discutir soluções legislativas e outras providências relacionadas às fake news e aos crimes cibernéticos, como os abusos e a pedofilia, por exemplo. A subcomissão foi criada a pedido do deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, que se preocupa com esse tema, até porque, segundo ele, as fake news estão interferindo, inclusive, no resultado de eleições presidenciais. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Ao Palavra Aberta. Deputado, esse tema é um tema da moda, digamos assim, né? Não se fala de outra coisa, até porque há uma dificuldade muito grande de se rastrear, de se combater essas fake news. Do ponto de vista legislativo, há uma série de proposições em tramitação aqui no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, mas até o momento a gente ainda não encontrou um caminho que fosse o mais razoável e mais efetivo para se fazer o enfrentamento correto dessa praga, vamos dizer assim, do nosso tempo. Como é que o senhor pretende conduzir os trabalhos na subcomissão para que se chegue a bom termo? Primeiro partimos de um pressuposto que é esse que tu bem expões. Há uma situação nova, né, há uma sociabilidade alterada, com uma forte presença do campo digital, das mídias de um modo geral. Eu costumo dizer, lembrando um professor de comunicação da Bahia, que a sociabilidade midiática trouxe consigo um paradoxo. A sociabilidade midiática ela é da possibilidade de aberturas, mais comunicação, muitos meios. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente vê muito obscurantismo nos conteúdos, na utilização dessas possibilidades tão virtuosas para objetivos muito negativos. Então, isso se espraia pelo cotidiano das pessoas, se espraia pelo mundo da política, pelo mundo dos negócios, enfim. É preciso que a gente, em primeiro lugar, que a gente identifique bem claramente qual é a situação real desse tempo mediatizado que nós temos, qual é o impacto que, por exemplo, tem todas as mídias hoje que convergem e a utilização equivocada, ruim disso. Não se tem, eu afasto desde logo, porque sempre se debate isto, vem sempre associado a uma precaução com censura. Não se trata de você ter nenhum tipo de regulação que proíba a comunicação, mas é preciso que a gente aperfeiçoe as possibilidades que o mundo contemporâneo criou para a utilização desse campo midiático, para que isso sirva à sociedade, para que isso aperfeiçoe o processo democrático, para que isso proteja individualmente as pessoas, enfim. É todo esse contexto que eu estou pondo para a comissão debater e a subcomissão debater, botando um foco acentuado, específico, para que a gente possa entender melhor e também propor, quem sabe, eventualmente, soluções legislativas para algum desses problemas que temos visto. Pois é, o senhor se referiu à questão da censura, que parece estar na base da crítica que se faz à maioria dos projetos em tramitação que terminam esbarrando nisto. A gente viu recentemente o caso aqui de Sri Lanka, em que o governo simplesmente proibiu o uso de redes sociais, de uma forma radical, diante do fato, constatado pelos organismos de inteligência, tanto de lá quanto dos Estados Unidos, de que aqueles atentados foram todos organizados a partir das redes sociais e a partir de informações também que circulavam ali por dentro, que eram também falsas, etc, etc. O senhor acredita numa solução que não passe por uma regulação mais dura dos que coordenam essas redes sociais, no sentido de oferecer aos órgãos de segurança esses dados capazes de impedir um ato alucinado como esse que aconteceu no Sri Lanka? Censura 320 mortos. Censura não é necessária, mas regulação sim. Com algum tipo de controle, sim. Isso está provado. Provado aqui em qualquer parte do mundo. Há muitos problemas que a gente pode detectar e pode encontrar soluções sem que se institua censura, mas que se institua um controle transparente, democrático, participativo, para que não haja excessos nem má utilização. Nós temos hoje uma ocorrência muito forte, que é essa relativa a dados, né? A inteligência artificial.
nós estamos vivendo num mundo, numa mudança vertiginosa. Aquilo que era ontem moderno, aquilo que era ontem do nosso tempo, do ponto de vista das possibilidades de comunicação, hoje já ficou caduco. Quando eu falo ontem e hoje, não estou falando em lapso temporal de uma década. Eu estou falando em lapso temporal, às vezes, de um ano, ou até às vezes, de menos de um ano. Então, dizia o Marshall McLuhan, se funciona, então é obsoleto. Exatamente, se funciona, é obsoleto, para lembrar o McLuhan. Então, nós temos um debate que ele precisa de que a gente ponha luzes em cima desse debate, para que nós possamos... existe um problema antes disso, que cada época gera necessidades novas, né? Eu digo que o que era a comunicação no começo dos anos 20 do século passado, né? Era, portanto, há um século. Era apenas uma possibilidade, né? Nós tínhamos ali um impresso espaço, nós temos o rádio aparecendo, nos anos 50 a televisão aparecendo, e nos anos 2000 para cá... E era ponta a ponta e apenas num sentido. Num sentido. E agora você tem você tem pontos de produção de informação invisíveis a todos, você tem forma de tráfego de informação também invisibilizados, e isso tudo com impacto social muito, muito forte. Impulsionamento pago muito pode forte. Multiplicar a difusão dessas informações. A utilização de dados de maneira direcionada, quer dizer, você tem hoje equipamentos que conseguem, inclusive, medir qual é o teu humor. Ou seja, tu que ao acessar um determinado equipamento, tu podes ter, por determinados tipos de vibrações que tu emanas, a identificação em quem te acionou em quem controla aqueles dados, sobre se teu humor está mais ou está menos, se está mais, enfim. Você chega a um nível em que já vai para além daquilo que eu estou propondo na comissão para debater fake news. Veja que há outros debates correlatos a este que são muito importantes para que a gente não perca. Afinal, está tudo inserido nessa questão do mundo digital. Do mundo digital, exatamente. O mundo digital nos convoca sempre a um debate muito, muito corajoso. Eu estava hoje participando de uma audiência pública, e eu fiquei lembrando que quando eu li Admirável Mundo Novo, eu me assustei. Do Huxley. Exatamente. Depois, quando eu li o George Orwell, 1984, eu também me assustei. Quando eu vi um professor hoje expor sobre tudo que está se produzindo em termos de dados e a utilização que se dá a isso, eu disse, há razões. Estava do meu lado a deputada Luiz Erundina, e ela quase que ao mesmo tempo dissemos, isto é apavorante. Mas é apavorante no sentido da deformação do potencial que isto tem, quer dizer, do controle das pessoas, do monitoramento da individualidade ali, enfim. Então são debates que não são, neste caso, o objeto principal da nossa subcomissão. Porque a subcomissão está voltada para um debate mais, eu diria assim, operacional, funcional. Como que as fake news operam, ao que serve e o uso político eleitoral disso. Todos sabemos que, e aí não é uma questão político-partidária, é razoável hoje, há um consenso razoável em torno de uma constatação. A eleição de 2018, ano passado, foi profundamente contaminada por fake news. As fake news, que eu não vou aqui repetir para não dar publicidade a elas, mas que todos conhecem, todos ouviram falar e todos eram notícia falsa. Nenhuma delas sustentavam, elas visavam tão somente a criar um ambiente de antipatia a determinados candidatos e propostas. Então, é um desvirtuamento que nós precisamos conter. Isso é ruim para a democracia, reitero. Agora, deputado, eu ministro na Universidade de Brasília uma disciplina voltada inteiramente à questão das fake news, talvez uma das primeiras disciplinas que foram criadas com essa finalidade. É uma tentativa que está se fazendo de enfrentamento dessa questão. E nos debates que são travados lá, inclusive com especialistas que são convidados, a gente percebe um problema no fundo. Quer dizer, a necessidade da abertura dos dados dessas redes sociais para a justiça. Quer dizer, hoje é impossível, por exemplo, você monitorar o WhatsApp. Exato. Se fosse possível, daria para monitorar Facebook, daria para monitorar Twitter, etc, etc. Mas as próprias organizações não estão interessadas nisso. A subcomissão pretende também enfrentar esse tema? Que eu colocaria assim num tema sobre os limites também, que nós precisamos avançar sobre a utilização de todo um aparato econômico, né, todo um mercado estruturado em torno disso, que opera pela visibilidade e pelo segredo também. Ou seja, você tem bancos de dados organizados, que é imprescrutável,
inclusive a pedido de justiça, como tu bem mencionaste aí, e que, mas que, no entanto, o resultado daquilo é publicizado sem nenhum tipo de controle. Ou seja, esse é um debate que nós precisamos dar uma... Ele não é um debate que nós vamos extrair dele assim, uma medida legal de curtíssimo prazo. Mas nós não podemos deixar que ocorra uma distância muito grande entre estas ocorrências e uma preocupação de ordem legislativa, de ordem legal até. Porque há toda uma movimentação também na base de fake news, na base dessa proliferação de informações, que tem base econômica também. É todo um mercado estruturado em torno disso e que fica também ali inatingível de tudo, até dos tributos. Então é preciso que a gente mergulhe fundo nesse debate, é um debate muito necessário, urgente, que a Comissão de Ciência e Tecnologia abraçou como prioridade também. Nós temos lá 3 subcomissões especiais neste momento, mas nós estamos dando um foco muito especial nessa da fake news, porque há muitas questões a serem respondidas e a serem apresentadas à sociedade brasileira como sugestões, para que nós tenhamos um novo padrão que seja realmente transparente, democrático e tenha a possibilidade de preservar uma sociabilidade virtuosa, sadia, e não essa que nós temos hoje, tão cheia de negatividades. Deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, muito obrigado pela sua participação. Só uma curiosidade, tem um prazo para a subcomissão oferecer um relatório? Nós estamos instalando a comissão agora, vamos pedir um prazo de 180 dias, para que a gente possa concluir os trabalhos dela. O prazo contará a partir da sua instalação, que deverá ser feita aí no máximo em 1 a 2 semanas. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Novidades nessa área, traga, que a gente tem muito interesse nisso. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.